E dos fatores que eu queria chamar a atenção, um fator que não está aqui, mas que a mim, Cláudia, me incomoda muito, é homem com cefaleia. Porque como é tão mais comum em mulher, então quando um homem chega ao consultório e reclama de uma cefaleia, eu paro, né, e paro para pensar, porque não é comum. Eu falo para ele, olha, vamos conversar, porque homem com cefaleia, né, não é comum, é mais frequente mulher sentar aqui e ficar reclamando, né? Uma coisa que ajuda nesses casos é ver a história familiar. Normalmente homens com dor de cabeça, com enxaqueca, por exemplo, eles têm história familiar positiva. 80% dos pacientes com enxaquecose têm história familiar positiva para enxaqueca. Então, muito comumente, os homens que estão queixando de dor de cabeça têm irmãs ou mãe com dor de cabeça. Agora, a gente está vivendo também uma fase, né, mundial que as famílias estão ficando pequenas. Então, os nossos avós tinham 5, 6 filhos, hoje as pessoas são todas filhas únicas, né? Então, isso é uma dificuldade. Quando eu pego o adolescente no consultório, muitas vezes eles são filhos únicos, ou tem no máximo um irmão. Então, isso a gente fica um pouco limitante com relação à história, um pouco limitado com relação à história familiar. Mas, nesses casos, é uma dica boa perguntar ver a história familiar se é positiva. E também, assim, muitas vezes, o rapaz com a cefaleia, se você começar a investigar, né, a infância dele, ele já tem sintomas que podem não ser tão clássicos, né, principalmente quando é enxaqueca. Sim. Tem essa história familiar de enxaqueca, mas ele pode ter manifestações enxaquecosas que não são tão nítidas como a dor, né? E já é sinal de que esse menino, né, na infância, você pode falar um pouco sobre isso? Isso é muito importante que você falou, porque a gente está acostumado com o diagnóstico típico de enxaqueca, mas realmente, às vezes, a enxaqueca ela começa mais jovem. E nas crianças, né, as crianças podem ter cefaleia, podem ter enxaqueca também. Muitas vezes é uma dor mais frontal, não é tão hemicraniana como é nos adultos, mais frontal. Muito associada à cinetose. Então, é aquela criança que vai viajar de carro e fica enjoado, né, vomita, que tem intolerância a barulho, a cheiro forte. Então, uma criança que já dá indícios, mas talvez não tenha ainda aquele quadro clássico da enxaqueca. Até porque, dependendo, se a criança for muito pequenininha, a gente não consegue descrever muito bem a fotofobia, é um pouco difícil. Mas a gente já começa a ter indícios, né? Pergunta pra mãe, né? Eu sempre falo, pergunta pra sua mãe se você tinha dor de cabeça, se você ficava muito enjoado quando viajava de carro. E aí, realmente, a gente começa a ver que essa história vem mais tempo.